Tá explicado porque os brasileiros gostam tanto de visitar Santiago. Todo mundo deixou indicação aí, provem. Provamos. Não, mas isso aí não tava no cronograma. Chegamos então na parte mais alta. É... Precisamos descer, né? Isso aqui me chamou a atenção. Opa, chacoalhou um pouco aí, ó. Estremeceu na base. E aí, pessoal? E aí? Vídeo novo no canal. E hoje a gente tá no meio de uma floresta santiaguina. Brincadeira, a gente vai subir hoje aí o Cerro San Cristóbal. Um vídeo muito pedido por vocês, muita gente indicou a gente fazer esse passeio, então a gente veio, na força das pernichas, né, Gui? É, a gente tá subindo caminhando porque a gente quer. Existem outras opções aqui, existem um teleférico que a gente vai pegar mais pra frente, mas esse primeiro trajeto a gente vai fazer caminhando, que a gente quer chegar no Jardim Japonês, que fica aqui perto, ir pra próxima estação e de lá daí a gente pega teleférico, vai pegar também um funicular que tem aqui. Enfim, tem bastante coisa pra gente fazer hoje. A gente já voou o drone, a gente não pode voar ele aqui dentro, tá? Não é permitido, mas a gente voou ali fora e dá pra ter uma noção do tamanho disso daqui. Vocês vão ver. Vocês vão ver no vídeo uma floresta, mas essa floresta, na verdade, é todo esse parque municipal. E dá pra ver também como fica pertinho do Sky Costaneira, né? Sim. Acho que dá pra ver daqui, ó, atrás desses fios. Ele tá sempre de plano de fundo aí na cidade, né? É fácil de ver ele de qualquer ponto. É, ele é muito grande, né? Ele é bem central, então a gente sempre acaba encontrando ele. E a gente vai começar então pelo Jardim Japonês. É, aqui tem coisa assim pra mais de um dia, tá? Dá pra passar um dia e muito mais aqui facilmente. Mas a gente tá com tempo, mas como vocês podem ver, tem bastante sol hoje, tá bem quente. Então a gente vai se poupar também, vai nos pontos principais. E aí aqui o caminho pro Jardim Japonês tem alguns trajetos, né? A gente pegou um atalho aqui, que segundo a moça ali das informações, quando você chega na base, né? Ela disse que dá pra pegar esse atalho que poupa aí um trajeto, né? Essa subida aqui, né? Jardim Japonês. 400 metros. Então, bora seguir. E é legal que, ó, pelo visto tem os mapas aí ao longo do caminho. É uma parte bem turística, então também bastante circulação de pessoas, dependendo do horário e do calor também, né? Que aqui tá só a gente. Mas é bem tranquilo de fazer por conta. Super seguro, assim, ó, tem um caminho bem marcado, é asfaltado, porque tem uns ônibus que passam aqui também. Eu acho que é um ônibus do próprio parque. E de lá, ó, dá pra ver o Sky Costaneira, ou Costaneira Center, sei lá, dá pra ver o shopping, dá pra ver tudo. E os Andes também ao fundo. Não dá pra ver os Andes tão nitidamente, por conta daquilo que a gente já falou, que tem um pouco de poluição aqui que se forma, um pouco de poeira, mas dizem que quando chove, a vista ela fica bem, vamos dizer assim, o horizonte se expande muito, consegue ver muito bem os Andes, e quando tá com neve, fica, ó, maravilhoso. Aqui na frente, quando eu tava conversando aí, passou um ciclista. E isso também é algo que dá pra fazer de bike, né? Eu não sei se aquelas bikes que se aluga, tipo do Itaú, elas têm potência suficiente, digamos tem marcha assim. Suficiente, né? Tem marcha suficiente, não é muito pesada, pra fazer isso aqui. Vamos ver o quão inclinado é. Mas eu sei que é um trajeto que o pessoal gosta de fazer de bike. Até quando eu tava pesquisando na internet, eu vi essas estradas aqui todas asfaltadas e tal, eu fiquei meio assim, pensando se realmente dava pra ir de um lugar pro outro andando, ou se era só realmente com um teleférico ou com algum outro meio de transporte. Por quê? Porque eu fiquei receoso de justamente ter muito movimento de carro aqui, de ter van de turismo, essas coisas. Daí não ia ser uma ideia muito boa andar numa rodovia assim, com pouco espaço, cheio de curva, tipo... Talvez podia ficar perigoso. É, total, já pensou, tá ali andando no meio do asfalto, que nem vai acontecer agora, e... Tu tá ali andando no meio do asfalto e desce um carro e não te vê, tipo, pô, daí não dá pra vacilar, né? Então vacilando, ó. Tem um pessoal aí que tá no meio da rua de bobeira não, na verdade. Acho que eles estão pra pegar a sombra das árvores. Verdade. A gente que tá muito na lei e sofrendo com o sol. Somos brasileiros aqui, né? Torrando a cabeça no sol. Nenhum bonezinho a gente trouxe. E foi eu desligar a câmera, a gente deu mais uns passos e a gente chegou no Jardim Japonês. De fato, é bem pertinho ali da entrada. E aqui temos. Ele não parece ser tão extenso, tá? Mas o que tem, de primeira vista, tá muito bem cuidado. E esse jardim aqui, ele foi um presente da comunidade japonesa aqui pra Santiago. Então, as plantas, obviamente, são de lá. E foi um presente, assim, de amizade, sabe? Pra dar aquela embelezada. Foi meio que isso. As relações diplomáticas do país, né? É. Temos uma lagoa, alguns peixinhos. Quer dizer, nessa eu não vi nenhum peixe, mas na outra tinha. Na outra tem, né?
E eu acho que o mais legal, assim, desse rolê aqui é que, independentemente do lugar que você vai parando, você vai conseguindo ter uma nova visão da cidade, né? Que nem aqui, por mais que é o Jardim Japonês, tem meio que um mirador, né? E dá pra ver tudo, né? Fico Tudo. pensando assim, realmente num dia onde não tem essa neblina por trás, como deve ser bonito olhar os Andes, num dia de neve. Tá explicado porque os brasileiros gostam tanto de visitar Santiago. Sim. É, com neve aquilo ali deve ficar espetacular, né? Ó, aqui tem os peixinhos que a gente comentou. Ah, que bonitinho. Olha só, eles colocaram alguns vasos. Legal. Tem uma tartaruga ali, ó. Ah, é verdade. E nossa, se tu olha aqui pra essas flores, elas são tão lindas que parecem até que é de mentira, de plástico. É verdade, Né? ó. E ali tem uma plaquinha, né, que não tá própria para banho. Considerando o calor daqui, né, dá até pra entender porque tem que reforçar a ideia. É bom avisar, né? Tanto que uma das poucas coisas que é proibida aqui dentro é nadar, tá? E é impressionante como que em um morro tem tanta coisa. Tipo assim, isso aqui é só 1% do que tem pra fazer aqui. Essa É uma das coisas. Exato, tem ali embaixo um parque também, que a galera faz um monte de atividade, faz aquelas paradas de atravessar pontes de madeira, escalar a árvore, sei lá, uns negócios assim, né? Mais de aventura, mas tem também. E além disso, acho que o principal são os teleféricos e os funiculares, que a galera usa aí para se deslocar. Tem até um plano aí para quem quer visitar o parque com mais comodidade, que inclui uso infinito de todos os Sério? meios de transportes aqui dentro. Ônibus, funicular, teleférico, mas tava um pouquinho mais caro, tipo umas 5 vezes mais caro. Então a gente ficou com o plano básico mesmo. Olha, galera, eu vou falar pra vocês, tem uma coisa que eu acho bonito e eu faço questão de visitar em todo lugar que eu vou, são os jardins japoneses, tá? Nossa, parece que só pra tu ter um, por mais básico que ele seja, eles já exigem de ti, assim, muito cuidado, muito capricho. Então são geralmente lugares que são muito limpos, muito bem organizados, porque eu acho que talvez seja a organização e a delicadeza desse lugar que faça ele tão bonito. Então fica de sugestão aí para quem tiver a oportunidade de conhecer um também. E esse é de graça, né? Assim como todo o acesso ao parque. E sabia que o nome do jardim, agora eu olhei ali a placa, é Jardim da Amizade? Jardim da Amizade? Porque foi Entre um os dois presente, países, né? querendo ou não, de amizade, né? Faz sentido. Seguimos por essa estrada aqui, ó. E como vocês podem ver, tá bastante quente hoje. Então acho que nada mais justo do que aproveitar, né? Pedir aí um like, um comentário, que se inscrevam no canal. Apoie o nosso trabalho aí, porque pô, hoje tá um dia pesado, né? Tá sofrido, tá sofrido. E a gente achou que ia sofrer mais, porque a gente foi pedir informação pro cara que cuida ali do jardim japonês, né, que fica ali na porta, e ele falou que eram uns 40 minutos andando até o próximo lugar. Daí eu fiquei tipo, não, mas isso aí não tava no cronograma. Aí a gente explicou melhor, dele, não, são 15. Deu tipo, ufa. 15 já é muito, né, nesse sol, mas 40, sem condições. É, mas já dá pra ver daqui, ó. A gente tá bem próximo. Chegando ali, a gente continua e mostra pra vocês. E chegamos na segunda parada, que é o Jardim Botânico Mapulemo. E aí daqui a gente vai dar um rolezinho, né, conhecer. E depois aqui pertinho tem a estação que a gente pega o teleférico. Então vamos entrar, dar uma olhada. Esse jardim é um jardim botânico, então tem plantas especificamente do Chile, né, típicas aqui do Chile. E o nome Mapulemo, ele vem da tribo Mapuche, que é uma tribo indígena aqui do Chile. Não era de Santiago, não tinha em Santiago, tinha mais na região sul e centro do país, mas eles quiseram fazer uma homenagem a essa tribo. Então aqui ó, a gente tem até o mapa, parece um espaço bem grande, mas tem bastante sombra, né? Finalmente. A galera tá curtindo ali, ó, deitado no gramado com a cremosa. O Cremosa. pessoal vem aí, traz o amor da sua vida aí pra curtir um dia no parque, né? É isso aí, o Guilherme me Eu trouxe. trouxe o meu, né? Mas, até de curiosidade, assim, ó, a gente vê que realmente é bem árido aqui, né? Por mais que tenha uma vegetação por cima, no geral, dá para se observar que é uma região bastante árida. E aqui, até de curiosidade, o pessoal no passado pegou rochas desse parque aqui, dessa região, para construir a Casa da Moeda. Então, hoje é árido,
Mas no passado foi muito mais, isso daqui não tinha toda essa vegetação e aos poucos eles foram aí irrigando, trazendo, plantando cada vez mais árvores, porque lá no século XIX já se pensava em um dia transformar isso daqui num espaço aí enfim, de entretenimento, aí, de lazer para a comunidade de Santiago. Mas aparentemente, né, Júlia? Caminhando por aqui é só um grande parque, assim. Tipo, nessa região aqui desse parque que a gente tá agora, do Jardim Botânico, né? Acaba que a beleza, assim, não chega a ser tão... Como é que eu vou falar de uma forma que não me cancelem, né? Mas não é tão bonita, entre muitas aspas, quanto o jardim japonês, porque o jardim japonês ele é menor. Então, há muita variedade de planta que tem, é tudo mais juntinho, sabe? Menorzinho. E aí dá a impressão de que é mais bonito. Mas aqui você tem mais área verde, né? Então é interessante, tipo, que nem o pessoal vem pra fazer um piquenique, pra ficar de boa. É bem mais fresco também, né? No jardim japonês não tem árvores assim tão grandes. Não tem sombra, né? Não tem espaço pra tu vir, pra tu ficar deitado com uma cremosa, conversando, fazendo um piquenique. Acho que cada parque tem o seu objetivo, assim, né? Cada um tem um intuito, né? O jardim japonês, querendo ou não, é um pouco mais turístico, né? Mas nesse sentido, assim, de ver, obviamente, a variedade de plantas japonesas. E aqui é mais um parque mesmo, né? Embora seja um jardim botânico, tem uma grande variedade de plantas chilenas, acaba sendo mais um espaço de parque. Aqui tem uma descida, ó. Não sei muito bem aonde leva. Que tal? ¿Se puede bajar para allá? ¿Hay algo? Sí, hay un parque. Ah, ¿num parque? Sí. Pero está cerquito ou hay que bajar mucho? Sí. Ah, está bem. Graças. Eu perguntei se tinha que descer muito porque, pô, escada cansa, né? E a gente vai andar bastante aqui hoje ainda. Então eu tô sendo, vamos dizer assim, econômico na energia. Tem que se preservar, né? Mas eu vi que aqui, talvez seja bem aqui mesmo, tem uma parte mais aberta, assim, tipo, mais mirador mesmo, sabe? Eu acho que é bem por aqui, ó. Que você vê que não tem tantas árvores, né? Tem uma vista melhor. Ó, bem legal. Mas o Até massa... pra ver o teleférico, né? eu ia falar, o massa é ver o teleférico passando o tempo inteiro, né? Ó, mas aqui, ó, parece que tem outra parte, a zona norte aqui desse jardim botânico. Tipo pelas estações Estações não, as áreas do país, né? Eu acho que sim, ó, Flora, zona norte de Chile. Que legal. É, bem isso, acho que eles pegaram cada uma dessas regiões aqui e transformaram, vamos dizer assim, pegaram todo esse espaço, né, e separaram em zona sul, zona central, zona norte. E aqui, pelo jeito, é da zona norte. Ó, cactos, mais coisas assim do deserto, né? A gente que não vai pro deserto do Atacama nessa viagem, vai ser legal, é legal pra gente já conhecer mais ou menos o que tem, né? Mas Exato. voltaremos com certeza para conhecer. É porque é uma questão até explicando, né? Muita gente falando, nossa, eu tô ansiosa pra ver vocês lá. E eu, tipo, a gente não vai pra lá. Mas por quê? A gente tá trabalhando, então a gente precisa de internet. E lá é um lugar que você tem que ir de férias, sabe? Até pra conseguir aproveitar, mas trabalhando não tem como. Assim, a internet é meio ruim lá. Eu acho que é muito uma questão também de quanto que a gente tem que investir financeiramente para ir lá, porque é um lugar mais turístico, é mais passeio. Então a gente chegou à conclusão que valia mais a pena, no momento em que a gente escolhesse ir para viver 100% aquilo, sabe? Para, enfim, fazer tudo que tem lá para fazer e não ir com essa sensação de, quero sair de lá, mas queria mais, não consegui aproveitar, porque querendo ou não a gente teria que investir dinheiro para ir lá e sair com essa sensação seria bastante frustrante. Então a gente optou, né, Julia, por esperar um momento ali onde a gente esteja 100% naquilo lá. Tem que ir com tempo mesmo, que nem a gente fez Machu Picchu, Salcantay, a gente foi, ficou de férias e conseguiu realmente, tipo assim, aproveitar, tá lá 100%, sabe? Senão é um dinheiro que acaba que pode ser, né, gasto, assim, desnecessariamente, né? Exatamente. Estamos se aproximando então da saída do Jardim Botânico e assim, é grande essa região aqui, é bem legal, tem bastante sombra, então é um lugar que se tu tá subindo o cerro andando, caminhando, que é o que muita gente faz, ou às vezes de bicicleta, é um lugar que tu para, tu senta, fica mais tranquilo, toma uma água, come algo e o pessoal vem aqui realmente para isso, assim, para relaxar. Então esse lugar aqui é um lugar que não venha com pressa, venha com bastante tempo para parar em cada lugar, ficar, porque se tu tá no inverno, daí beleza, tu consegue andar um pouco mais, só que no verão tu nem vai querer fazer nada com muita pressa aqui. E até falando, a gente já comentou em outro vídeo, mas aqui em Santiago, né, o Chile tem uma temperatura muito seca, né, então é bom, porque quem vem de lugar úmido, ou então de vales, que nem a gente, sabe que
às vezes o verão pode vir, em vez de um vento gostoso, uma brisa quente, né? E aí não é tão agradável. Aqui não, aqui você para na sombra e já passa um ventinho, você já consegue, tipo, voltar ao normal. Se refrescar, né? Exato. Galera, então ali tá o teleférico. Aqui vocês podem ver que tá a Júlia. E aqui na frente tá a torre, como é o nome? Torre Victoria. Vitória. Sabe por quê? Não. Hoje eu tô toda dos significados dos nomes. Mas é Victoria inspirado na Rainha Victoria da Inglaterra. Porque o Chile tinha uma boa relação com a Inglaterra e na época, 1900 e balinha, estava tendo muita influência europeia aqui nas coisas, né? Muitas ruas com nomes europeus, Rua Paris, Rua Londres, e também construções eles colocavam esse nome. Não tem nada a ver com a rainha, de fato, além do nome, né? Mas tá aí. Eu vou te falar que eu não vi imagem na internet, ou se eu vi foi muito por cima, e eu imaginava que era maior. Tipo uma torre mesmo. Sério que era bem Pra alta? mim, isso aí é uma casa. Não, mas é bonito. É um Bem estilo bonito. mais antigo mesmo, né? Eu fiquei na dúvida se dá pra subir aqui, ó. Eu vou lá descobrir. Acho que dá. Vamos ver o que tem aqui em cima, se a gente consegue ter uma visão bem legal. Olha, achei curioso que não consegui mostrar aqui no vídeo, mas no azulejo estava dizendo que era made in Argentina. Mas ó, e ali em cima então a gente vai atravessar esse cerro justamente com um desses teleféricos, porque daqui até a próxima estação acaba ficando bem longe. E daí, né, a gente vai se poupar, né, e também aproveitar e dar o rolezinho de teleférico para ver qual é. A gente tava quase indo embora, mas aí a gente lembrou que aqui do ladinho tem algo muito diferente que eu duvido que vocês saibam o que é. É bem Dou inusitado, 3 né? segundos pra vocês imaginarem. Um. 1, 2, 3. Tcharam! Uma piscina pública. Pois é, isso aqui me chamou a atenção. A gente tava lá em cima e deu pra ver que, enfim, tinha alguma coisa ali e a gente lembrou, cara, tem uma piscina aqui em cima desse cerro. Eu achei bem aleatório, pô, mas bem legal ao mesmo tempo. Olha só a galera aí curtindo e eu achei bem bonita. Não, foi uma ideia assim, baita, né? Tipo assim, no verão a pessoa chega até aqui, é o que falta pra ela. É mergulhar. Eu inclusive tava lá em cima. Eu pensei, nossa, Guilherme, meu calor, tipo assim, eu tava pensando na minha cabeça, eu quero logo chegar e ver um ar-condicionado, sei lá, comprar um pote de sorvete, aí de repente tem uma piscina aqui do lado, entendeu? Eu fiquei até curioso pra saber quantos tem que pagar, enfim, vou perguntar aqui pra Eu tinha gente visto ver. que era de graça, tá? Mas não sei se de repente tava desatualizado ou algo do tipo, vamos ver. Vamos ver. Ó, acho que ali, ó. Ah, Ali em cima tem um tem preço. tem que pagar. 7 mil, que dá mais ou menos uns Uns 42 reais por aí. É, isso. A gente é meio ruim de matemática, mas a gente é bom de intenção. Então fica aí, ó, a dica, se alguém quiser aproveitar um dia de piscina, tá o convite. Oh, mas é lindo, tá? Vou falar pra vocês que é muito linda essa piscina. E aproveitando essa paradinha pra pedir o seu like, o seu comentário, sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque isso de verdade ajuda muita gente, apoia o nosso trabalho e incentiva a gente a continuar, né? É verdade. Falando em continuar, bora lá então, pegar o teleférico e seguir para a próxima estação. Daqui até onde a gente quer chegar acaba sendo muito longe para ir caminhando, ainda mais com esse sol. Então vamos pegar um atalho. Na verdade eu não sei muito bem se é bem aqui, tá, Julia? Mas bora lá que a gente já vai descobrir. Ó, e aqui parece a entrada, mas eu não tenho o bilhete. Então tem que ver se eu consigo comprar aqui. Pessoal, na real que falaram pra gente que os bilhetes do teleférico se compram aqui. Não entendi muito bem, mas vamos perguntar. Olá, que tal? Acá se compram los boletos para el teleférico? ¿Contigo? Ah, permiso entonces. ¿A cuánto está? ¿Solamente para el próximo? ¿Solamente subida? Sí, 2100. 2100. Listo, dos entonces. Está bien. Te pago com tarjeta de débito. Ó, galera, a gente vai pagar então com o cartão da Nomad, né, que tá aí sempre apoiando a gente em todas as nossas viagens, cartão de débito internacional. Tem cupom, né, do canal. Cupom Dias Por Aí, você cria sua conta e ganha até $20 de cashback na primeira transferência. Então, é sucesso. Bora lá. Pra cá. E com este boleto vamos hasta dónde? Hacia la Virgen que está arriba. Ah, y desde allá podemos bajar en el funicular? Sí, genial, entonces. Muchas gracias. Aproximação, pô, toda a tecnologia que a gente precisa, né? Listo, graças. Genial, muchas gracias, tchau, tchau, que te vaya bien. Legal, então aqui dá um QR Code e lá em cima provavelmente a gente escaneia. Achei curioso ser aqui embaixo na cafeteria, né? Sim. Tipo,
Eu achava que, sei lá, teria uma lojinha própria, ou seria ali mesmo, né? Ou teria alguma placa, né, indicando que era ali. E vamos passar aí, acho que é só seguir. Sim. Que tal? Ó, acho que ela vai escanear aí o nosso bilhete. Adelante. Es uno frente a frente, por Sim. favor. Genial. Graças. Ela falou pra ir um na frente do outro, né, pra equilibrar. Ah, bem massa. Bem simples. E um ponto que a galera comenta e fica com medo aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai começar a sair da estação, não aconteceu. Mas muitas vezes a gente tá saindo da estação e a porta tá aberta. Ai. E a galera fica desesperada, falando, meu, não vai fechar, não vai fechar. Mas na real que ela fecha sozinha. Vamos ver o que vai ter a paisagem privilegiada hoje. Olha só que lindo. O legal de teleférico é que você consegue ter uma outra visão, assim, né, do passeio todo. Você consegue ver de cima. Então é bem legal. Que seja só esse trecho, ou o trecho completo, que vem desde lá de baixo, né, a parte que a gente veio caminhando. Tem essas duas opções. E, nossa, muito bonito, né? Ah, demais. Olha aqui embaixo, que lugar bonito, que jardim. Uhum. Tem até um pequeno lago ali. Não tenho certeza do que é essa região. O parque é muito grande. Cada, vamos dizer assim, dessas ruas aí leva a um lugar totalmente diferente, tá? E não é exagero meu. Se vocês abrirem aí no Google, vocês vão ver que esse parque ocupa um espaço muito grande da cidade. O prédio lá, como é que é o nome dele, Julia? O Sky Costaneira? Ele parece até pequeno daqui, né? Inclusive, esse parque aqui tem mais de 700 hectares, tá? Nessa faixa. Então, nossa, é gigante. Olha, eu gostei bastante, tá? Até então, tem sido uma experiência muito boa dar esse rolezinho por aqui. O calor tá prejudicando um pouco, mas ao mesmo tempo não é nada demais, assim, a gente tá conseguindo seguir. O segredo é estar sempre bastante hidratado, assim, tá tomando bastante água e, cara, ter muita vontade de conhecer os lugares, né? Sim. Mas isso daí eu acho que não falta nem pra mim e nem pra Júlia. Disposição a gente tem, né? E olha só, cara, olha como a cidade é linda. Vocês conseguem ver como ela é arborizada. Olha só esse bairro ali, ó, que já fica mais em direção à Providência, né? Olha como é arborizado. Parece que o parque ele se estende até no meio da cidade. Mas na real que é só mais um dos bairros aqui de Santiago. Claro, né, que é um lugar aí mais privilegiado e tudo mais. O pessoal que mora ali tem mais poder aquisitivo, mas não deixa de desmerecer o lugar, né? E para esse lado aqui a gente tem uma outra área que fica separada, então, dessa região mais metropolitana, né? Justamente pelo parque. Cara, que lindo. E não sei se tu reparou como tem uma boa divisão, assim, um grande contraste dos dois lados, assim, que separa o parque. Pra cá, de grande modo, você vê muito prédio alto, não só o Sky, né? Mas, assim, no geral, prédios. E pra cá, agora já desapareceu porque tem muita planta, mas eram mais construções baixas, assim, mais casas. Uhum. E ao redor disso, os Andes, né? Lá atrás, ó, tem uma partezinha que tá até nevada. Olha que bonito. E olha que alto, na verdade, né? Porque essas montanhas aqui na proximidade já parecem ser muito altas. Aí tu olha lá no final, ó, aquele topo nevado e tu se dá conta do quão grandiosas são essas montanhas aí, a Cordilheira dos Andes. E a gente já tá alguns bons minutos aqui dentro do bondinho, tá? Cada vez a gente está mais distante lá do Costaneira e realmente a gente está atravessando praticamente a cidade inteira. Isso aí deve dar pelo menos umas 5 estações de metrô. E, enfim, a Júlia tá aí fazendo uns videozinhos aí pro Instagram. Se ainda não segue a gente, né? Segue a gente. Tá lá, dias por aí. Não dá pra perder, lá tem bastante update assim do dia a dia. Mas olha a altura que a gente tá. E ali embaixo, olha só o tanto de trilha que tem. Tem muita coisa para fazer por aqui. E eu acho que o pessoal também, ó, parece que desce isso aí de bicicleta para fazer downhill, talvez, praticar. Como tem bastante trilha, dá pra treinar bastante aqui. Dá pra vir várias vezes fazer várias rotas diferentes, assim, né? E olha só, aqui eu fiquei curioso, que eu acho que vai ser mais uma estação ó, de bondinho. Olha só a galera ali, trabalhando. É verdade. Oi, tá dando um ventinho aqui, tá dando uma tremidinha, né, Júlia? Tu segura. Tá dando aquela bamboleada. Tu segura. Segurado o quê? Cadê o Se cinto de cair, segurança? caiu, né? Cadê o cinto de segurança? Caiu. Fazer o quê? Oi, tá dando um ventinho gostoso aqui, que dá uma refrescada até na nuca. Essa daqui é a última estação, então. E daqui a gente desce de funicular pro bairro de Bela Vista. Opa, chacoalhou um pouco aí, ó. Tremeceu na base. Terminou com emoção, né?
Pois bora. E agora eu acho que é isso aí, né? Opa, fortes emoções. Que dá? Permisso, gracias. E aí, Júlia, gostou? Massa, massa. É sempre bom, né? Conhecer esses meios de transporte dos lugares que a gente vai, né? A gente já tinha andado de teleférico na Bolívia, que lá em La Paz é, um transporte muito útil deles. É o transporte público de lá, né? É, exato, leva pra tudo quanto é lado. Mas aqui é algo mais turístico que vale a pena conhecer também. E ó, acho que isso daqui é fila. Não sei se esse pessoal vai pegar o funicular, mas tá formando uma certa fila. E agora eu fiquei curioso, será que vende o ingresso aqui também na cafeteria? Olha, é capaz de ser, viu? Ó, e aqui então, além do ingresso, esse pessoal tem também sorvetinho e tal. Bastante coisa. Los boletos, ¿se compran acá? Allá? Como? Ah, en el caja? Ah, está bem. Ah, então realmente compra também na cafeteria. Cara, eu achei curioso. Muito contraintuitivo, na real. Sim, a sorveteria é o point, né? E esse daqui é o famoso graniçado, né? Cara, isso aqui é uma febre aqui pelas ruas do Chile. Talvez vão falar que não é coisa de chileno, que é comida de peruano e tal. O que importa é que aqui nas ruas de Santiago a gente encontra aos montes, tá? Então se era peruana, hoje em dia já dá pra dizer que é chilena também, porque se encontra aqui nas ruas. E... Pra cá, ó, santuário. Um santuário. Uhum. Só seguir Pô, eu aqui. tava tentando descobrir onde é que eu tava. Imaculada Concepción Santuário. Olha, aqui tem uns cubos de frutinha que a senhorinha tá vendendo. Milão. A galera falou também que não é chileno. Cuba! Laguita, laguita. Cacerito, passe. Passe, cacerito. Isso aí que a gente tá Tome falando assento. é só zoeira, mas são frases que a gente ouvia basicamente a cada 10 minutos lá no Peru. Na Bolívia também. Na Bolívia. Cacerito, pra quem não sabe, é freguês, então quando tu estiver num desses países, tu escutar passe cacerito, é tipo, venha freguês, entre na nossa loja, conheça os produtos. E cace é a versão de, como é que é, o diminutivo ali, uma versão mais Diminutivo. carinhosa ali de falar isso. Eu amo Cassi. Passe, Cassi. Cara, Muito bom. é bem aleatório, mas se tu tiver em um desses países vai ouvir bastante, então é bom saber do que se trata. Esse é o santuário, então. Aqui deve ficar a imagem da Virgem, né? Aham. Talvez por Deixa eu aqui dar já. uma olhadinha aqui pra onde que fica, qual lado. Eu acho que aqui pra direita, ó. É, ali, não tem nem como não ver, né? Tá logo ali já. A Tá gigante. bem fácil de encontrar, Ó, aí tem como que se fosse uma arquibancada. é, né? Legal. Será que rola algum evento aqui, alguma missa? Nisso, eu acho. Alguma coisa acontece, né? É, essa capela aqui, acho que é esse o nome, ele foi criado depois da Santa, que tá lá em cima, né, que a gente já vai. Ah, entendi. Mas ele foi criado pra ser um complemento, assim, né? E aqui acontecem missas, quando tem alguma peregrinação, o pessoal católico é um ponto bem massa, assim, de se conhecer, sabe? Teve até uma missa de um papa aqui. Sério? Aham. Não lembro exatamente o ano e nem qual era o papa, mas eu sei que teve. Então, é um lugar bem espiritual, assim, bem legal. Vamos filmar um pouco ali, mas com bastante silêncio pra não atrapalhar o pessoal, né, na oração, enfim, respeitar. Mas a gente não vai incomodar ali o pessoal que tá no seu momento ali de oração, enfim, de prática religiosa, porque a gente não acha muito certo fazer isso, né? Acho que Tem que respeitar, né? tem que respeitar, deixa o pessoal lá no seu momento. Total. E aqui a gente consegue ver então a Virgem, é a Virgem Maria? Virgem Imaculada da Conceição. Interessante. Pra você ter noção, eu vi na internet que equiparam ela ao Cristo Redentor do Rio, assim. Pra Sério? Santiago tem a mesma importância, assim, sabe? É tão bonito quanto. E à noite acendem, então dá pra ver de alguns pontos da cidade, assim. E por aqui é o caminho pra ver, ó. Na verdade dava pra ter ido por lá também. Mas dá eu pra achei vir por aqui. esse parque aqui, próximo da estátua, bem bonito também. Tudo muito bem cuidado, né? Essa região, o Parque Metropolitano aqui. Cerro São Cristóvão no geral. É bem grande assim, mas confesso que não é nada gigantesco. Mas não é isso que deixa de ser bonito, né? Tu
Tu diz a Santa ou o Cerro? Não, o cerro é enorme. O cerro, pelo amor de Deus. Mas a Santa, eu achei que ela é grande, mas também não é gigantesca, sabe? Ela tem 14 metros, só que ela é bem pesada, tá? É. Duvido que tu acerta quantos quilos ela tem. Tem 1 tonelada. 34, 36 toneladas. Nossa. E ó, é um lugar de silêncio, justamente porque também é um lugar de oração. É, essa santa ela foi colocada aqui justamente para proteger a cidade, né? Fazer esse zelo pela cidade. E muitos fiéis vêm aqui para ver, turistas também, não necessariamente católicos, né? E aqui também tem uma bela vista da cidade, né? É, aqui a gente está no ponto mais alto. Segundo ponto mais alto de Santiago, né? Só perde talvez Piscaneira. É. Como Não é o sei nome se do Pris- prédio mesmo? Eu sempre esqueço. É Costaneira Center Shopping. E lá em cima é o Sky Costaneira. Sky Costaneira, pode crer. Fala Costaneira que tu engloba tudo. Então fechou. E agora chegamos então na parte mais alta. É... Precisamos descer, né? Partiu então, bora lá pegar o funicular. Pessoal, e aqui também tem essa parte de oferenda, né? Não sei qual é o nome certo que a gente usa em português, mas tem bastante fiéis aí, devotos, colocando vela, colocando uma pequena lembrancinha lá. Não vou chegar muito perto ali para não avacalhar também. Em espanhol eles falam ofrenda, que seria Ofrenda, né? oferenda, né? Eu acredito Ofrenda. que em português também, oferenda espiritual. E como a Santa, ela tá localizada numa região, vamos dizer assim, mais distante da cidade, que demanda, né, um certo esforço ali para chegar até ela, quando tu opta ali por não pegar direto o teleférico ou o próprio, como é o nome dele Funicular. mesmo? Funicular. E isso faz com que muitas pessoas busquem, né, e transformem isso daqui num lugar de peregrinação, que subam caminhando como uma forma ali de pagar alguma promessa ou até mesmo uma maneira de demonstrar a sua fé, né? E a gente vê bastante pessoa aqui indo conhecer, bastante turista, mas parece que tem uma galera aí diferente, né? Que vem só pra oração e tudo mais. É, no começo era isso mesmo, acho que ainda mantém, mas inclusive colocaram o funicular para substituir esse caminho, porque era um caminho bem íngreme, assim, né? Se você vem da região do funicular, que é onde a gente vai passar agora, né? É realmente mais em pé o morro. E aí fizeram o funicular na época ali, acho que foi em 1900 e pouco, justamente para deixar mais prático a subida e assim mais pessoas conseguirem aproveitar aqui o espaço, sabe? Pô, bem legal. E tem funcionado, né? Porque como o cerro ele é bem grande, as pessoas elas acabam entrando de diferentes lugares. A gente entrou mais na parte central do cerro, assim, ele se estende ainda muito para lá da onde a gente estava. Porém, agora a gente vai descer no que seria talvez a ponta dele ali, né? Que é um lugar que fica próximo do bairro Bela Vista aqui, Beia Vista, Beia Vista. aqui de Santiago, bem pertinho do zoológico. Muita gente faz esse caminho inverso, né? Ao contrário do que a gente fez. Então, sobe de funicular e desce de teleférico e acaba não fazendo a parte que a gente fez caminhando, né? Ou também daria pra fazer só o contrário mesmo e seguir caminhando também. Mas quem tem pouco tempo, até é uma opção, né? Que economiza aí, né? Mas aqui próximo, então, como eu comentei, é a saída, porém é também o zoológico. E, cara, a gente já foi ali outro dia, o zoológico é bem grande, é gratuito, tá? Mas vai ficar para um outro momento, que para esse vídeo aqui, eu acho que a gente já tá chegando bem próximo do fim, né, Júlia? Sim, acho que a gente mostrou muita coisa hoje, ao menos eu sinto que eu vivi horrores hoje. Dá pra contar um livro já. Olha, aqui tem Mais um bastante quiosco. coisa. Eu queria comprar, na verdade, um mote com Nuecillos. Esse cara mesmo. Olha só, essa sobremesa aí é uma sobremesa bem tradicional aqui do Chile, tá? Ela tá 2.000, aqui tá um pouquinho mais caro. Dá pra encontrar por um preço menor. Mas bora aproveitar, a gente já tá aqui e já mostro pra vocês. Então, galera, pagamos aí com o cartão da Nomad. Esse aqui é o nosso mote com Nuecillos. Graças. E o que é isso aqui, Júlia? Conta aí pro pessoal. Aqui tem pêssego, então pedaços de pêssego. Aqui embaixo é grão de trigo e ainda tem um caldo açucarado com canela. Parece bem bom. Uma mistura de sabores aí. Isso aqui, cara, isso aqui é chileno. Ninguém pode falar pra gente que não é chileno. A gente pode ter comprado, seja lá de quem for. Mas a tradição é aqui do Chile. Isso tu encontra em todos os lugares. A galera até recomendou também. Curiosamente é o refresco deles aí no verão, né? Então, Sim. depois desse dia todo aí
fritando a cabeça no cerro, bora aproveitar. E é gostoso tomar? Cara, parece pêssego em calda, realmente. Sério? O gosto é de pêssego em calda. Deixa eu ver aqui dentro. Aí depois, eu não sei se você toma tudo primeiro, eu não sei como é que come isso aí. Ou se vai comendo junto, mas aqui a gente tem o... Parece até milho, tá? Eu já comi um aqui. Não, esse aqui é o mote do trigo mesmo. Esse aqui é o que dá o Sim, nome. mas digo assim, o gosto é muito parecido com milho. E isso daí que tu tá mexendo é pêssego, né? Pedação aqui de pêssego. Nossa. Tu gosta de pêssego assim em calda? Amo. Então tu deve estar se deliciando, né? 10 de 10, muito bom. Eu não sou muito fã, mas eu vou experimentar um pouquinho aí, só pra não vacilar, né? Todo mundo deixou indicação aí, provem. Provamos. Estamos fazendo. Já que tu não gosta, ó. Olha, aqui a escada, ela tá uma escada mais inca, né? Mais feita na pedra, mais rústica. Não tá tão fácil. Tem até um aviso de escada peligrosa. Onde? Ali, ó. Precaução, escada peligrosa. É verdade. Viu, ó, só pra vocês não ficarem falando que eu fico reclamando de tudo aí, que eu sou ingrato. Ó, e a Júlia Deixa eu até tomar aqui, tá? já tá derramando aí no chão, tá? Não gostou, tá tentando se livrar e não sabe como. Muito bom. Parece, lembra até um pouquinho gosto de mate. Esse suquinho aqui. Tu vai gostar. Se fosse tu, eu provava. Não, eu quero provar, mas bora descer aqui e sair dessa Tá. parte de escada, Vamos. que daí a gente aproveita melhor. Porque aqui, ó, é justamente a descida do funicular. Ó, compramos aqui então, nesse caixa, o... Bilhete para descer. A gente pagou então 6.000, deixa eu olhar aqui, deixa eu pegar a colinha, 6.300 pesos para descer de funicular. Foi mais barato pegar e vir de teleférico, mas isso é o valor para 2 pessoas, tá? Então fica 3.150, né? Não, peraí. Isso, 3.150 para usar o funicular. Lembrando que é só a descida. E o Gui tava ali com o cartãozinho da Nomad, porque mais uma vez a gente usou. A Nomad é muito bem aceita aqui, cartão internacional. Não só pra essas partes turísticas, mas mercado... Da comida de rua Cara, aceita. pra tudo, tá sendo muito bem aceito aqui no Chile, a gente não tá tendo problema nenhum. A gente até comentou que teve um momento que a gente se surpreendeu que tinha uma senhora vendendo suco de tangerina na rua e a gente perguntou se ela aceitava cartão e ela aceitou. Meu, eu fiquei de cara. Ó, só chegar aqui, apresentar. Graças. Ó, escaneia o QR Code e bora. E tá pronto, ó. É. Só pegar aí e Tá entrar. pronto o sorvetinho, né? Ó, eu achei legal que na verdade ele é multi-elevador, né? Então são vários Juntos, andares aí, tu escolhe um pra ficar. E vamos pegar esse daqui, ó. O que tu acha? Esse aqui pode ser. Aham. E agora é só pegar e esperar, né? Começamos a descer aqui então, né? E eu acho que isso aqui é o... Vamos dizer assim, é a finaleira do vídeo, né? Sim, ainda mais que... fiquei triste que a gente não conseguiu sentar na frente, que dá pra ter a visão bem top, assim, panorâmica. Aqui fica meio escondidinho, mas também tá legal. Eu vou ajudar vocês aí, acho que vai dar pra ver alguma coisa. Mas de fato, acho que esse era o último ponto aí do vídeo que a gente tinha pra mostrar, pra encerrar aí o Cerro São Cristóvão. Acho que a gente conseguiu aproveitar bem, fazer tudo que tinha pra fazer. E se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. E no mais, Um até beijo qualquer dia por aí, né? e até qualquer dia por aí.